Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que nós rodamos Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E a gente vai diretamente para o estado do Paraná. Vamos conversar com o Rodrigo Tramontina, que é presidente da AssociSoja. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Letícia. Para nós é um prazer estar aqui novamente. Rodrigo, me diga uma coisa, a soja já foi totalmente colhida por aí no estado? Como é que está a situação por aí da soja para a gente depois caminhar falando um pouquinho do milho segunda safra? Soja aqui no estado do Paraná, o último levantamento de ontem das consultorias que prestam serviço para nós, nos disse que está acima de 95% da área colhida, está sobrando muita pouca coisa. Eu acredito que até esse final de semana aí da Páscoa se encerre tudo, né? Lavouras que passaram por uma seca terrível e as produtividades muito baixas da cultura da soja. E por falar em produtividades, já que você chegou nesse assunto, olhando para esses 95% de área plantada, já dá para se ter uma ideia um pouco mais consolidada, um pouco mais palpável de quanto que vai ser a produtividade em sacas por hectare aí no estado, ou um percentual de perda? Eu vou dividir o estado do Paraná em três: norte, centro e oeste, tá? Oeste do Paraná teve uma produtividade boa. Lá ocorreram várias mangas de chuva a mais do que nas demais áreas do estado. Lá a gente acredita em 55 até 60 sacas em média por hectare. Aqui no norte do Paraná não vai dar 35 sacas de média. Faltou muita chuva, nós passamos por 3 bolsões de calor, todo mundo lembra aí. E o sul e o centro do Paraná também com bastante seca, no máximo 40 sacas. A média do Paraná não vai chegar a 45 sacas por hectare. E isso, em comparação ao ano passado, significa uma quebra de quantos por cento, mais ou menos? Ou, na normalidade do clima, quanto que se costuma produzir para uma média geral no estado do Paraná, para a gente ter uma ideia de comparação, Rodrigo? Ano passado a gente fechou 56 a 57 sacos aqui no Paraná, em média, né? Então está dando aí uma ordem de 25 a 30% a menos de produtividade. Isso acarretou uma mudança de hábito aqui do produtor, né? O produtor ele represou a compra do milho safrinha, ele diminuiu o investimento do milho safrinha, que eu acho que esse vai ser a próxima conversa que a gente vai ter por aí. Mas está tendo muita mudança, viu? Esse ano realmente é um ano muito atípico para nós aqui do Paraná. E realmente, além da produtividade ter sido menor, a gente vê um preço menor também, né? Que no ano passado houve essa produtividade que você falou, média, né? De 56 a 57 sacas por hectare, mas o preço de venda da saca de soja era outro, né? O pior cenário foi desenhado esse ano, né? Eu, com meus 32 anos de experiência no setor da agricultura, eu nunca tinha visto assim um alinhamento tão ruim das situações, né? E hoje aí, às 13 horas, nós temos o SDA, né? Vai saber que número que esse pessoal vai soltar para nós aí. Então, eu acredito numa retração em investimento, que já aconteceu no milho safrinha. É óbvio, nós vamos conversar sobre isso agora. E uma retração maior ainda em investimento em termos de tecnologia, escolhas de sementes, adubos e insumos em geral, para a cultura da soja vindoura. Então, já que você trouxe isso da retração no milho safrinha, olhando de uma maneira generalizada aí para o estado do Paraná, houve diminuição da área de plantio de milho safrinha? O produtor não investiu tudo aquilo que se faria de área que se costuma fazer? Nós acreditamos que o custo de produção para o milho safrinha vai ser o fator limitante para o sucesso do agricultor nesse inverno. Isso se o clima deixar, né? O agricultor está muito exposto, principalmente no inverno. Então, além de a seca, além de ventos, excessos de chuva ou a falta dela, que acontece no verão, a gente tem ainda geada no inverno. Então, o agricultor, com tudo isso que aconteceu na soja, levou esse prejuízo tremendo. O custo de produção de soja ano passado beirou 42, 45 sacas por hectare. Não se pagou. O agricultor entra nessa safrinha se expondo de novo. Então foi uma coisa bem generalizada, né? Os agricultores hoje se conversam muito.
né, os grupos de WhatsApp e as grandes associações nos trazem uma segurança para que caminho tomar. E a nossa decisão foi realmente diminuir o investimento, trabalhar com mais segurança e repensar qual o caminho que nós vamos tomar daqui para frente, porque esse inverno e a próxima soja vai ser limitante para a sobrevivência do agricultor, não só no Paraná, brasileiro. Está se desenhando aí um cenário péssimo, né? Isso aí não sou eu que digo, né? Isso que aconteceu, baixa produtividade, com valor baixo das commodities, trouxe para nós uma insegurança terrível, né? Basta para a gente agora voltar a produzir bem e tentar resgatar os preços do futuro. Nós sabemos que nós temos que sair com os custos amarrados. E até agora, os próximos contratos que vêm sendo apresentados para nós, a palavra é uma vergonha, não dá para encarar por enquanto, contrato nenhum, para você amarrar seu custo de produção em grãos. Ainda mais no inverno, né? Que é uma cultura de mais risco ainda. Por falar nisso, o plantio do milho safrinha, ele foi possível fazer dentro da janela ideal, já que você falou questão de inverno, para ficar um pouco menos exposto, né, a questão de geadas, de ondas, de frentes frias, perdão. Foi possível fazer esse plantio dentro da janela ideal? Sim, de acordo com a antecipação que teve na cultura da soja, por causa da seca, né, os plantios de milho inverno foram mais antecipados. Na verdade, foram feitos na época ideal. Mas isso não quer dizer que nós vamos ter altas produtividades. Pós-plantio do milho, nós tivemos um período aqui de seca de mais de 25 dias. Então, houve falhas de estande, houve um ataque muito severo de percevejo, barriga verde de Kellogg's, e os ataques de cigarrinha. Então, a diminuição do estande e aumento de custo de produção com inseticida vai refletir diretamente na lucratividade do agricultor. E isso se o clima normalizar. Nós estamos entrando aí agora no mês de abril, semana que vem é mês de abril. Nós já temos aí uma previsão, passada pelo Ronaldo Coutinho, inclusive na página de vocês, a gente acompanha, que vem aí a primeira quinzena de abril com seca para o Paraná. E vou dizer para você, o Oeste está terrível. As lavouras do Oeste estão muito ruins. O pessoal de Assis Chateaubriand está passando por uma situação, a região de Assis Chateaubriand, muito desagradável. O milho nem pendurou ainda e está morto. Né? Nós aqui estamos entrando agora, como eu disse, 10% do milho florescendo, o resto dos 90% em fase vegetativa, com ele querendo já entortar as folhas, enxarutar, né? É o termo que a gente usa na prática aqui. É um momento de alta necessidade de chuvas, tanto para polinização, como para a parte vegetativa e depois para começo de enchimento de grãos. Olha, o agricultor ele não vai se expor mais. Ele não vai se expor, ele aprendeu e o investimento cada vez mais vai ser menor, nós vamos produzir menos, porém nós vamos se expor menos. É assim que está a regra de agora para frente. E, Rodrigo, coincidentemente, ontem no quadro Realidades da Safra, eu entrevistei o Valdemar Melato, que é presidente do Sindicato Rural de Assis Chateaubriand, e ele trouxe justamente esse cenário que você desenhou para a gente, de uma estiagem que ela já está causando preocupação, já está causando ali prejuízos e estragos, né, na questão do milho safrinha, e inclusive ele relatou e trouxe um vídeo para a gente, que a gente até juntou ali, né, e exibiu durante a entrevista, de um episódio de uma ventania muito forte, que acabou quebrando as canas do milho, né, em algumas regiões ali de Assis, e que acabou comprometendo, que esse milho que quebrou a cana já não presta mais, né? Não, ali é perca de 100%, né? Eu vi essa reportagem, eu acompanhei, e as notícias, coincidência de novo, né? Eu já via tendo notícias lá daquela região de Assis Chateaubriand, e ontem veio o vídeo de vocês, e infelizmente, ali é irreversível. E assim como ali, existem várias. Uma coisa que acontece com o agricultor, ele fica meio... A palavra é vergonha de mostrar a realidade. E a realidade que está acontecendo está sendo um pouco divulgada. Novamente, né? O agricultor, ele está refém da sua produtividade. Nós estamos refém da nossa efetividade, do nosso capricho e no nosso desempenho. Então, será que não é a hora de nós, agricultores, começarmos a repensar e produzir menos? Porque o Roberto Rodrigues, nosso ex-ministro, uma grande liderança, falava uma frase que para mim é inesquecível. Para o excesso, nós não temos jeito.
dá-se jeito para a falta. Eu acho que o mercado está pedindo isso, porque o clima, mercado e custo alto vai fazer o que com os agricultores? Nós vamos ter que se readaptar. Eu digo novamente, o agricultor tem outro perfil. Nós não somos mais simples colonos. A gente sabe o que está fazendo, ou nós vamos deixar de existir. É uma questão de sobrevivência. Nós estamos passando por uma situação agora que eu nunca havia visto. É uma sinceridade. E a gente tem que expor, sim, a verdade. Nós vamos ter que chegar no momento de produzir menos. Vai fazer o quê? O Brasil vai perder títulos. Não vamos ser mais o primeiro em soja, não vamos mais ser o segundo em milho, não vamos mais ser o segundo em açúcar, porque não tem como. Até quando nós vamos estar sustentando o PIB desse país e a gente pagando esse preço caríssimo. E outra, com informações inverdadeiras, né? Uma cobrança que fica aqui da minha parte, qual é o protocolo seguido pela Conab para identificar quantidade de produção? E qual é o protocolo seguido pelo SDA? Eu queria que alguém me respondesse. Não estou duvidando, eu só estou perguntando. Como são feitas essas análises para ditarem quanto e quando nós iremos colher? É isso, por isso a gente traz esse espaço aqui também, porque assim como um veículo de notícias, nós precisamos divulgar esses números oficiais, tanto do USDA, né, dos Estados Unidos, quanto da Conab. A gente também quer trazer a realidade vinda de todas as regiões do país aqui, dar voz e espaço para os produtores e lideranças de associações e de sindicatos, para justamente a gente ter esse balizamento também de quem está ali de fato no campo. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado, eu que agradeço. Para a gente é um prazer, espero ter colaborado. E o agricultor nasceu para ser agricultor. Nós fomos abençoados com essa missão e nós não vamos parar não. Tá ok? Muito obrigado, gente. Aí então estivemos com o Rodrigo Tramontina, que é presidente da AssociaSoja lá no Paraná, nos trazendo as informações a respeito então da colheita da soja, que já está praticamente finalizada por lá, 95% das áreas já colhidas, só pelos acabamentos então, e já existe ali uma expectativa de quebra na produtividade, algumas regiões um pouco mais severas, outras um pouco menos, mas segundo o Rodrigo, de uma forma generalizada, segundo a AssociaSoja, né, se posicionando enquanto instituição, não se deve chegar a uma média de produtividade geral no estado de 45 sacas por hectare, isso por causa do clima muito severo de poucas chuvas, muitas ondas de calor que impactaram então o ciclo da soja. Em relação ao milho safrinha, o clima continua impactando da mesma maneira, então, com poucas chuvas, mesmo tendo plantado ali numa janela ideal, no que é considerado ideal para o milho safrinha, o clima continua, então, prejudicando o milho da mesma forma, então, com o clima e com um agravante, dois agravantes no caso, né? A questão da cigarrinha do milho e a questão do percevejo de barriga verde, ou seja, o produtor está tendo que fazer mais entradas no campo para poder tentar controlar essas duas pragas. Isso acaba aumentando os custos de produção e a gente sabe que o preço de venda do cereal ele não está aumentando assim como se aumenta o custo olhando por esse viés, né, dessas entradas que o produtor está tendo que fazer para controlar as pragas. Então é uma situação preocupante, segundo o Rodrigo Tramontina. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.